vivendo pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ser salvo pela graça tem uma condição, é pela fé. A condição de se ter fé é ouvir o Evangelho e viver por ele. Aí recebemos os dons de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir o Evangelho não é só o sentido de audição, mas é crer em toda a eficiência de suas palavras. Porque são palavras de Deus para obedecermos. Aceitar o senhorio de Jesus é preciso se alimentar de sua palavra. A fé exige renúncia, obediência, uma entrega total do coração, alma, força e entendimento. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 29 ao 30. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia vereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem questiona a palavra de Deus é porque não entende as coisas espirituais. Veja que finalização que o Senhor Jesus tem dito aqui. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Parou para refletir sobre isso? Procurou ter um discernimento, um entendimento do que essa palavra significa? Olha só, se você realmente ama ao Senhor, se você crê realmente no Senhor, você guarda os mandamentos dele. Você não vai atrás de doutrina religiosa nenhuma, de crença religiosa nenhuma. Você guarda a palavra, os mandamentos do Senhor, e não busca outros deuses, outras filosofias, outras seitas. É somente o Senhor Jesus. Então ele te amará e se manifestará em você. Mas é preciso uma renúncia. Renunciar à religiosidade, ao orgulho, à soberba, à teimosia, e reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Quem questiona a palavra de Deus é porque não entende as coisas do Espírito. A graça leva o pecador a se reconciliar com Deus, para voltar a ter a imagem e semelhança de Jesus e ter a salvação. A graça é ser o templo do Espírito Santo e ter os dons de Deus. Perdoar um malfeitor para que ele continue na prática da injustiça não é essa a função da graça. A graça leva o pecador a se reconciliar com Deus, para voltar a ter a imagem e semelhança do Senhor Jesus e ter a salvação. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é um arrependimento assim, tá bom, peço perdão, Senhor. Não, é arrependimento mesmo. Arrependimento significa apagar, pedir perdão pelos pecados e não praticá-los mais. Isso é arrependimento. E fruto do arrependimento é seguir o verdadeiro evangelho. Isso são os frutos do arrependimento. Porque quando você segue os mandamentos, o verdadeiro evangelho, o Senhor Jesus se manifesta através de você. Através de você, muitas outras vidas serão salvas. Esses são os frutos de arrependimento. Em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 7 ao 9, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem sem o terdes visto, amais, no qual sem agora verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Deus é quem nos guia todos os momentos, que deve nos guiar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Se eu sou guiado por uma doutrina humana, por uma religião,
por uma tradição, eu não sou filho de Deus. É o que a palavra está dizendo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Entendeu bem? Se você é guiado por uma religiosidade ou uma doutrina humana, como é que você diz que é filho de Deus? Muitos falam do Espírito Santo, estudam sobre ele, mas infelizmente não são guiados por ele e nem são habitação do Espírito Santo, porque o que habita dentro deles são as suas vontades, as suas doutrinas e não a vontade de Deus. É essa a razão que faz os homens errarem, por se acharem evangélicos, gospel, tomam título de cristão, saem dando tiro para todo lado, usando o nome do Senhor Jesus, profetizando suas palavras e até aconselhando no nome do Senhor Jesus, andando em seus entendimentos, achando que Deus vai abençoar todos os seus caminhos, suas palavras e ações de suas vidas. Muito pelo contrário, o Senhor só abençoa e responde àqueles que amam. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, ele diz: sabemos que Deus não ouve a oração do pecador, mas aqueles que andam no Evangelho, que obedecem a Ele, a esses Ele ouve. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus.